Olá, eu sou Gilvander Luiz Moreira, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Estamos começando mais um programa Palavra Ética. Aqui no Palavra Ética, nós convidamos pessoas que de fato têm uma palavra ética, respaldada por um compromisso de construir uma sociedade justa e solidária. E hoje, com alegria, recebemos aqui, nos novos estúdios da TVC-BH, Beatriz da Silva Cerqueira. Beatriz da Silva Cerqueira, que é coordenadora geral do Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais. Beatriz, além de coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o Sindiúti, Beatriz é professora de ensino fundamental e é também formada em Direito pela PUC Minas. Beatriz da Silva Cerqueira, bem-vinda aqui no Palavra Ética. Eu agradeço o convite, acho que esses espaços e esse programa no formato que ele contribui para que a sociedade possa refletir melhor. Exatamente. Beatriz, aqui no Palavra Ética sempre nós começamos perguntando um pouco sobre a origem da pessoa. Conte para nós um pouco, muita gente já se conhece, você hoje está coordenando, né, junto, claro, uma coordenação colegiada, mas você tem uma grande responsabilidade de coordenar esse sindicato que hoje está liderando a greve dos professores da Rede Estadual de Educação em Minas Gerais, né? Quem é Beatriz da Silva Cerqueira? Onde você nasceu? Quais as principais influências, as marcas da infância, da adolescência? Por que você resolveu se tornar uma professora? Falar da gente é sempre... Falar da reivindicação é sempre mais fácil que falar da gente. E né? da gente primeiro que precisaria um dia, né? É verdade. Bom, eu tenho 16 anos de magistério. Assim que eu me formei, consegui passar no concurso público. Você é natural de Belo Horizonte? Sou natural de Belo Horizonte. A minha formação de magistério é no Instituto de Educação. Estudei no IMACO, meu ensino fundamental, que foram duas escolas que foram a minha base na minha formação. Na minha formação de militância, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu adquiri de militância, eu devo à Pastoral da Juventude, que foi a minha militância da adolescência, da Igreja Católica, na Forania Nossa Senhora da Paz, na Paróquia Santa Inês, participei de grupos de jovens e toda a dinâmica inerente à militância da Pastoral da Juventude, onde eu militei muito tempo. Então, toda a minha formação vem daí, todo o meu desejo, né, da transformação de uma sociedade vem daí. A militância no movimento sindical, eu tive uma rápida militância no movimento estudantil, são instrumentos para que eu acredito, para que a gente consiga ter um mundo melhor. Porque eu acho que o reino de Deus, que eu acredito, pela religião que eu professo, ele precisa ser construído na terra, né? Não dá para esperar depois, tem que ser agora. Então, é como eu guio a minha militância, né? Então, a minha militância no movimento sindical coincide com o meu tempo de magistério, né? Exatamente por essa formação de pastoral, a importância sempre de estar engajado em alguma coisa, né? Então, quem tem essa formação está sempre buscando, está sempre atuando em alguma coisa. Então, quando eu passei no meu primeiro concurso, eu já me filiei ao sindicato e, evidentemente, todas as demandas, atividades, né? A minha militância de movimento sindical começou em Betim, na região metropolitana aqui de BH, né? Então é daí que vem. Eu sou filha, meus pais nós temos eu e mais um irmão, né? Somos um casal, sou filha de um garçom e de uma manicure, hoje são separados. São naturais aqui de Belo Horizonte minha também? Minha mãe é natural de Dores do Indaiá, a família da minha mãe é natural de Dores do Indaiá, a família da minha mãe tem uma história muito bonita, porque é a família em que é a mulher que sempre foi protagonista, né? Então eu acho que é uma história muito bonita. Minha avó então certamente paterna, você traz um pouco dessa marca pelo da mamãe. Pelo menos eu tento. A história da família da minha mãe. O meu avô paterno teve hanseníase e a gente sabe que há 50 anos atrás, 40 anos atrás, se hoje ainda há um preconceito, imagina então naquela época, atrás, que era o período que a pessoa era retirada do convívio familiar. Foi exatamente o que aconteceu com meu avô materno. Então, minha avó materna criou seus 10 filhos, que é aquela história, né, de sair do interior do estado para vir à capital. Cada filho foi fazendo esse trajeto no sentido de garantir a sobrevivência. E, por fim,
trouxeram a minha avó. Então, hoje a maior parte da minha família mora em Belo Horizonte e é isso, acho. Beatriz, além do magistério também, e está sendo, além de educadora militante nessa área, você fez direito também. Por quê? Na verdade, meu desejo e a minha vontade de cursar direito foi... Eu acho que o direito é um instrumento de luta, é um instrumento... O direito não é uma ciência exata, né? Então, a lei não é a interpretação dela depende de onde você está, a conquista da legislação depende dos atores sociais que fazem aquela disputa. Então, no movimento sindical, a gente lida muito com isso, principalmente no setor público, em que nós não temos quem nos defenda, né? Primeiro, já há uma cultura no país de que o trabalhador é aquele que onera a folha. Sempre a perspectiva é essa, a necessidade de flexibilizar a legislação para tornar mais atraente, né? Mas, na verdade, nós sabemos que o trabalhador precisa da proteção, porque sem essa proteção, o Estado ou o patrão, ele traz aí ele é a parte mais forte, né? No caso do setor público, a gente é ainda mais frágil, porque a gente não tem garantias de negociação coletiva, a gente não tem garantias de que a nossa pauta de reivindicações seja negociada com o patrão, que é o poder público, né? Então, e a justiça ao qual nós recorremos, que não é a justiça do trabalho, é a justiça comum, o que faz com que as nossas demandas demorem muito, o que faz com que a gente não tenha a proteção, né, do que é no direito do trabalho, é chamado do hipossuficiente, a parte que é mais fraca. Não tem essa proteção. Então, eu acho que o direito ele é um instrumento de luta importante também, né? E eu acho que é uma segunda formação, porque a minha formação, eu sou professora, decidi isso desde o final do ensino fundamental, por um desejo, por vocação. Não é a vocação que se confunde com voluntariado, né? Porque é uma profissão que precisa ser reconhecida e ter essa valorização. Beatriz, como grande liderança que você é, e sua liderança vem crescendo, né? Diz que tem gente que nasce para brilhar, né? E aí desagou quase que naturalmente você se tornando coordenadora do Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. Muita gente já conhece, né? Mas apresente para nós um pouco o Sindiúti, que como faz, né? Como trabalha, o tipo de organização. Bom, eu respondo pela coordenação do sindicato desde dezembro de 2009, né? O nosso mandato é de 3 em 3 anos. Eu faço parte de uma direção estadual, que são 54 diretores que representam todas as regiões do estado. Hoje o Sindiúti é filiado a uma central, porque nós somos parte da classe trabalhadora, então é a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Nós pertencemos à nossa confederação, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que é quem articula toda a luta a nível nacional, né, da nossa categoria. Hoje nós temos 83 mil filiados. 83 mil filiados em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Significa que não são só professores. Não, o Sindiúti, ele tem uma característica interessante, que a gente não representa só o professor, a gente representa o trabalhador em educação. Então é o professor, o especialista, aquele que cuida da merenda, que cuida da limpeza, que é que a gente chama de cantineira, o pessoal que está na secretaria, na biblioteca, os servidores das superintendências regionais de ensino, no caso do Estado, que também fazem parte dessa estrutura do Estado. Então, a gente representa toda a categoria. No total, então, mais de 80 mil. 83 mil, porque nós também representamos algumas redes municipais, como a Rede Municipal de Ipatinga, Rede Municipal de Contagem, Rede Municipal de Betim, Sete Lagoas e Ribeirão das Neves, várias redes municipais também que nós representamos. E nesse universo de 83 mil? 83 mil, sim. Nesse universo aí, quantos, mais ou menos, professores? Bom, a gente deve ter, em média, de uns 70 mil professores filiados ao Sindiúti. Nós temos uma estrutura que ela é descentralizada. Hoje nós temos 78 subsedes. A subsede é como se fosse um escritório regional, né? Então, a gente tem subsedes, então, representação do Sindiúti em todas as regiões do Estado, que tem a sua direção eleita também, que encaminha a luta, que faz toda a discussão da nossa categoria no âmbito local e naquela micro-região ali. Beatriz, agora, desde o dia 8 de junho, que os trabalhadores, os professores da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais estão em greve, há quase 90 dias, né? Sim.
eu vou te perguntar, mas vamos por etapa, para entender bem. Primeiro, faça para nós qual a análise que você faz, o diagnóstico que você faz da situação da educação pública estadual em Minas Gerais. Bom, eu acho que nós estamos numa crise, a educação pública mineira, e eu acho que nós estamos num processo de resistência à desmoralização da profissão docente no Estado. É verdade aquilo que a gente ouve bastante por aí, ó, a educação pública está um caos? Na verdade, nós temos vários indicadores que são preocupantes em Minas. Primeiro, nem todo mundo que quer tem vaga. Quais são os números principais? Bom, isso, vamos lá. Nós temos hoje, faltam 1,5 milhão de vagas no sistema estadual de ensino. Ou seja, se todo mundo que tem a idade para estar na educação básica for para a escola, não há vaga para todo mundo. Outro dado que eu considero preocupante é a média de escolaridade do mineiro. Nós temos regiões do estado, como o Mucuri e o Jequitinhonha, que tem uma média de escolaridade de 6,2. Nós estamos dizendo que a população mineira, em média, sequer termina o ensino fundamental. Isso é uma escolaridade muito baixa e nós não vemos por parte do Estado nenhuma política, o diagnóstico nós já temos. Mas o que vai modificar essa realidade? Nós não detectamos por parte do Estado nenhuma modificação disso, embora hoje o Estado ele responda por 48% das matrículas da educação pública. Por exemplo... 48% então significa que a outra fatia... Redes municipais e uma parcela pequena a rede privada. Se nós analisarmos, o Estado ele não só não investe, como ele tem diminuído a sua participação. Nos últimos 5 anos, por dados do censo escolar, que aí não tem como fugir, o Estado diminuiu em 5% o número de escolas em funcionamento. Rede privada aumentou... Fechou escolas? Fechou escolas, deixou de funcionar, né? A rede privada, por sua vez, aumentou em 8% nos últimos 5 anos a sua participação. Então, eu acho que esses números, eles são preocupantes. Se nós formos analisar políticas relacionadas a currículo, a diversidade, a igualdade racial, não há uma política progressista no que diz respeito a essas demandas. Quantas escolas hoje nós temos em funcionamento 3.780 escolas. E você diz que acima de 70 mil professores? Não, filiados ao Sindiúd. Nós temos 160 mil professores da rede estadual. 160 mil professores, só professores, né? E, Beatriz, e se a gente for fazer uma análise, comparando com alguns outros estados da federação, é uma comparação que eu sei que a minha irmã, Rosimeire Maria de Souza, que se formou em letras na UFMG e disputou concurso, foi professora efetiva de Minas Gerais, depois passou no concurso lá em Brasília, está hoje trabalhando na rede de educação pública de Brasília. Ela disse, olha, aqui em Brasília eu ganho 3 a 4 vezes mais do que ganhava em Minas. Comparando com alguns outros estados, quais são Minas as tem referências? O pior vencimento básico do país. Nós fizemos uma comparação de todas as redes estaduais. Minas tem o pior vencimento básico. Hoje, não é discurso de sindicato, é a realidade. Hoje, uma professora de nível médio de escolaridade recebe como vencimento básico R$ 369. O Estado começou... Isso para trabalhar quantas horas? 24 horas. 24 a jornada do professor em Minas é de 24 horas. O Estado começou a nos acusar dizendo que nós mentimos para a sociedade. Então, nós passamos a publicar os contra-cheques das pessoas. E tem, de fato, professoras que ganham R$ 369 de vencimento básico. Um professor que passa 4 anos na universidade, vai para a rede estadual, o vencimento básico inicial dele é de R$ 550. E um professor que tem mestrado, o vencimento básico dele não chega a R$ 900. Essa é a nossa realidade. Beatriz, essa informação de que o Estado de Minas Gerais paga o vencimento básico menor do Brasil, isso fica mais grave ainda porque o Estado de Minas Gerais não é o estado mais pobre do país, né? Sem dúvida. É considerado um dos estados vanguarda do Brasil. É uma das maiores arrecadações de ICMS, né, do país. Se fosse o estado mais pobre, né? Tanto é um estado rico que ele não recebe complementação da União para investimento na educação. Porque quando o estado não tem dinheiro para investir na educação, a União complementa através do fundo do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica. Minas não recebe complementação. Por quê? Porque ela tem condições financeiras de arcar com o investimento. E tem um outro dado grave. O governo não investe o previsto na Constituição Federal mínimo, que é de 25%. Ok. A prosa está boa, mas nós vamos um pequeno intervalo e vamos continuar essa prosa daqui a pouquinho. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética
entrevistando Beatriz da Silva Cerqueira, que é coordenadora geral do Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais. Beatriz, que é professora de ensino fundamental, também formada em Direito pela PUC Minas e que hoje coordena o sindicato que está em greve há quase 90 dias. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Hoje eu não vou entrar em cena para representar um papel, mas para dar um toque em você que dá tanto valor à liberdade. Tem gente que usa drogas porque acha que vai ficar mais descolado. Num primeiro momento a droga pode até dar prazer. O problema é o que ela faz depois. Não parece uma incoerência usar drogas para buscar liberdade e depois perder a liberdade para as drogas? Então, se elas surgirem na sua vida, sai de cena e faz assim para as drogas. Olá, nós estamos começando o segundo bloco do programa Palavra Ética, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e hoje nós estamos entrevistando Beatriz da Silva Cerqueira, que é coordenadora geral do Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais. Beatriz da Silva Cerqueira é formada em magistério, professora do ensino fundamental e também formada em Direito pela PUC Minas. E hoje, como coordenadora geral do Sindiúti, coordena a greve dos trabalhadores da Rede Estadual de Educação, que está há quase 90 dias em greve no estado de Minas Gerais. Beatriz, no final do primeiro bloco, você estava fazendo uma análise, um diagnóstico da situação da educação pública estadual em Minas Gerais. E você dizia que o governo de Minas não está cumprindo a prescrição constitucional que exige que os estados apliquem educação pública, 25%, né? Sim. Está aplicando quanto? Bom, por quê? Isso é um relatório técnico do Tribunal de Contas, né, do Estado, em que eu já tenho de 2009. 2010 a gente ainda não teve acesso, mas em 2009 o governo do Estado investiu 20,15%. Aí o governo começa a fazer uma maquiagem, colocando questões relacionadas à previdência e outras despesas para conseguir chegar aos 25%. Mas a análise técnica já comprovou que não houve investimento. Primeiro trimestre desse ano, o governo investiu 14% em educação. Isso é um dado relevante para toda a sociedade, porque a discussão da nossa greve não é uma questão de falta de recursos do Estado. É isso que eu ia te perguntar. Né? Por que já quase 90 dias em estado de greve? Por quê? Por quê? Pois é, dados do próprio governo dizem que se eles atendessem a nossa reivindicação, isso acrescentaria na folha de pagamento do Estado 3,44%. 3,44% seria o acréscimo à folha de pagamento. Qual é a reivindicação? Né? Qual é a nossa reivindicação? Basta. Nós temos, uma categoria profissional, uma das suas características é ter um salário de referência. Né? O médico tem, o advogado tem a tabela do AB, o dentista tem, o engenheiro tem. Bom, o que é ser professor no país? É ter um piso salarial profissional nacional. Conquistamos essa lei em julho de 2008, sancionado pelo então presidente Lula. Essa lei foi questionada por... É a lei 11.738. Ela foi questionada por 5 governadores de estado, dizendo, entre as suas alegações, que não teriam condições de arcar com um piso salarial para o profissional da educação. Essa lei prescreve qual piso? Bom, a lei... Que é piso, não é teto, né? Lá em 2008 começava com R$ 950, mas esse valor já foi atualizado pelo MEC em R$ 1.187 e a nossa confederação atualiza em R$ 1.597. Então já houve essa atualização. Bom, o Supremo Tribunal Federal, como foi questionado, né, essa lei, o Supremo votou o mérito dela agora em 6 de abril desse ano, dizendo que
Não, que os governadores não estão corretos. A lei que fala o que é piso, determina que piso é o vencimento inicial da carreira do profissional. Então, a decisão do acórdão foi publicado no dia 24 de agosto, então não há como fugir, né? A reivindicação nossa é essa, o pagamento do piso salarial profissional nacional, que é estipulado pela Lei 11.738. Então, mais de 80 dias de greve, não está pagando. Não paga 369. E quanto os outros 27 estados, né? Bom, quanto os outros vários estados? Estão em adequação já. A categoria está lutando em vários estados. Que pagam o piso salarial nacional? No valor definido pelo MEC, na proporcionalidade, conforme é interpretado pelo Ministério da Educação, há estados que R$ 1.187, que é o valor apurado pelo MEC. Vários estados estão em processos de negociação. Santa Catarina, por exemplo, realizou uma grande greve no primeiro semestre e já fez a negociação no piso salarial profissional nacional. Há municípios mineiros que pagam o piso salarial profissional nacional, outros estão em processo de discussão, de implementação. Mas o mais interessante é que em nenhum momento o governo sentou para discutir o piso salarial conosco. O governo criou uma outra forma de remuneração, que é o subsídio, que é a forma como os agentes políticos recebem, o vereador, o prefeito, o deputado, o promotor recebem o subsídio. O subsídio é teto de remuneração e como desde 2003 a gente enfrenta uma política do governo de estado de controlar a remuneração do profissional da educação, o subsídio é um outro mecanismo que vai fazer esse controle. Então, a nossa greve é para que o Estado cumpra uma lei federal. Nós precisamos, enquanto sociedade, refletir qual que é o futuro dessa profissão, porque ela vai passar a ser uma profissão de passagem. Eu estou na escola enquanto eu não passo em outro concurso público, enquanto eu não tenho uma outra perspectiva de vida. O professor não pode ser uma profissão assim, tem que ser uma profissão valorizada. Ô Beatriz, qual que é? Então, para quem não é professor ou não está no mundo da educação, então hoje em Minas, quando recebe lá no contra-cheque, vem o vencimento básico, depois tem uns outros complementos e o subsídio, como é que aparece lá? Bom, qual a diferença mesmo entre por que o governo estadual, né, do senhor Antônio Anastasia, não ainda aceitou pagar o piso salarial nacional? A minha opinião, né, o governo ele criou um modelo que ele quer que dê certo. Como ele fez o choque de gestão, o déficit zero, que são modelos que o governo de Minas cria, que alguém paga a conta e é a população e é o servidor público estadual que paga essa conta, porque alguém vai pagá-la. Então, ele apostou que esse modelo fosse dar certo. E ele apostou nesse modelo como um paliativo para não precisar pagar o piso salarial profissional nacional. Só que não deu certo. A categoria teve a oportunidade de optar e 153 mil profissionais da educação optaram por não receber o subsídio. Então, qual a diferença? Explica bem isso. Porque muita gente, o governo tenta alegar assim, dizendo, não, mas o salário que os professores estão recebendo não é R$ 369, é bem mais alto. Bom, primeiro entender o que é o piso. O piso é aquele valor inicial da carreira, quem decide isso não é o sindicato nem o governo, quem decide isso foi uma lei federal e o Supremo Tribunal Federal que já julgou. Então, eu tenho aí qual é a referência do que é piso. Piso salarial é o vencimento básico. 1.181 1.187 no valor apurado pelo MEC. E não com 369. Isso. Então, o que ele paga? R$ 369. É isso que ele paga. Bom, se eu sou professor, eu tenho uma gratificação de regência, que é calculado a partir desses R$ 369. Se eu tenho muitos anos de serviço, eu posso ter alguns benefícios, como o biênio, o quinquênio, que não são penduricalhos, como tentam se falar. Não foram cortados esse biênio e quinquênio? Bom, o quinquênio, para quem entrou, o Aécio fez uma reforma administrativa e todo mundo que entrou depois de 2003, de fato, não tem esse benefício. Mas quem entrou antes de 2003 tem. Então, a gente tem algumas divisões aí de remuneração na categoria. Então, esses complementos são calculados a partir do vencimento básico. Se o vencimento básico é só baixo, 369, tudo vai ser baixo. Tudo vai ser baixo. Então, isso não são penduricalhos. Na verdade, na medida em que o servidor tem tempo e fica no Estado, você precisa valorizar esse profissional para ficar no Estado. Bom seria se o filho de cada um fosse alfabetizado por um mestre em educação, que é o ideal, porque é o prestador de serviços à população, ao filho do trabalhador que está na escola pública. Então, a gente não pode ter mecanismos e políticas que todo bom profissional, depois que ele se forma, tem um mestrado, ele saia. Né? Então, é por isso que o piso é vencimento básico e tem que ter valorização dentro da carreira. O que o Estado fez? Ele criou subsídio à parcela única. Ele pegou tudo que existia no contra-cheque em dezembro, transformou numa parcela única,
que é os valores que ele anuncia, mas o servidor não adquire mais nada. Então, a política de achatamento desse salário vai ser muito grande. Um exemplo para concluir. A tabela do subsídio ela é de junho de 2010. E o Estado já disse que vai ter um reajuste de 5% em abril de 2012. Se nós formos pegar esse período, nós vamos ter quase 13% de inflação. Sequer o salário tem a recomposição do período inflacionário. Então, é uma nova política de controle de remuneração e achatamento dos nossos salários. Aí é brincadeira de mau gosto, né? Também. E uma coisa, Beatriz, assim, por exemplo, algum caso que assim me arrepiou, só para citar um exemplo, cidade de João Pinheiro, no Noroeste, sim, né, onde o governo Aécio fez lá uma prisão com 193 vagas e aí abriu concurso para agentes penitenciários. E sabe o que aconteceu? Muitos professores da rede estadual prestaram concurso, passaram e deixaram de ser professores. Né? Um ex-seminarista que foi colega meu no seminário, falei, Silvano, você está ficando doido? Se eu deixar de ser professor para ser agente, eu falei, Gilvander, já estou na rede estadual da educação de Minas há mais de 15 anos, não consigo mais manter a minha família. Falou, como agente penitenciário agora, eu vou ganhar acima de R$2.000, né? Então, assim, e o professor Vigílio Matos, em outro programa aqui, dizia hoje, por exemplo, que o governo repassa para as prisões, para a manutenção de um preso-sistema como essas masmorras, esses grandes campos de concentração que são as prisões, está acima de R$3.000. Então, um salário profundamente injusto, isso é grave que está acontecendo, não tem explicação, né? Na verdade, aumenta o investimento em questões relacionadas à segurança pública e diminui o investimento relacionados à educação. Tem um estudo do Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais, que mostra isso. 2012 para 2011, 2002 era 30% de investimento total, em 2011 era 11%. Um exemplo que às vezes algumas pessoas não gostam, mas eu acho que nos leva à reflexão. O policial militar, e o meu irmão é policial militar, tem um vencimento básico de R$2.041. O policial militar, a formação dele é nível médio, igual ao da professora. Exato. O que justifica um profissional que presta serviço à população na área de segurança ter um vencimento básico de R$2.041 e uma professora ter um vencimento básico de R$369? Tem uma disparidade aí e tem um investimento em uma área em detrimento da outra. Eu acho que a sociedade mineira precisa refletir melhor sobre isso. Exato. Beatriz, para os estudantes, para as famílias, para a sociedade mineira, quer dizer, a greve, no primeiro momento assim, é um prejuízo. Tem muita gente perguntando, vamos perder o ano letivo e o Enem? Se corre de fato o risco de se perder o ano letivo e se isso acontecer, quem de fato é o responsável? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que a morosidade em negociar faz com que a greve se estenda cada vez mais. Nós entregamos a pauta pedindo piso em 25 de fevereiro. Nós avisamos o Estado, nós estávamos em indicativo de greve desde março e a greve só foi iniciada em junho. Então, o governo teve o tempo para evitar a greve. Então, a primeira questão desse tempo, nós temos que cobrar do governo do Estado, né? Então, isso é fundamental. Eu acho que nós precisamos fazer uma reflexão. Por que as greves no setor público são tão longas, são tão extensas, tanto em rede estadual quanto em redes municipais, como em outras situações, não só na educação? Por que demora-se tanto a cumprir, a negociar, a discutir? Assim, tanto faz as crianças e adolescentes estarem estudando ou não, né? O ano passado foram 47 dias de greve na educação também, né? Quer dizer, o governo foi negociar, 90 dias. O governo começou a negociar depois de 30 dias de greve. Eu não acho que é papel do gestor público, seja ele qual for, de que partido for, ignorar uma greve e tentar fazer com que ela acabe sem um processo de negociação. A gente precisa refletir que as greves no serviço público precisam durar menos. Para isso, o Estado precisa ter um comportamento mais equânime, menos impositivo da sua política e precisa nos reconhecer como trabalhadores. E aí tem que fazer a negociação. Beatriz, nosso tempo está esgotando. Para quem quiser aprofundar mais, entender melhor essa greve dos professores e conhecer de perto o trabalho do Sindiúti, pode na internet consultar www.blogdabeatrizcerqueira.blogspot. blogdabeatrizcerqueira.blogspot.com ou então www.sindiutmg.org.br. Sind com D mudo, utmg.org.br. E
A programação da TV comunitária também está disponibilizada via internet no www.tvcbh.com.br. Entre em contato conosco através do palavraetica@gmail.com. E a greve está recebendo muito apoio dos movimentos sociais populares do campo e da cidade, da sociedade, não é, Beatriz? O campo, a cidade, categorias profissionais, estudantes, toda a sociedade tem se envolvido, os universitários, a universidade, todo mundo tem se envolvido, porque essa greve, na verdade, não é só nossa, é de toda a sociedade. Queria agradecer o convite, queria te dizer que eu me senti muito honrada, muito lisonjeada de participar de um programa tão importante, interessante como esse. Obrigada. Nós é que agradecemos, Beatriz. Esperamos que esse programa contribua para esclarecer, para a gente entender melhor e que a sociedade e as autoridades se sensibilizem para resolver esse problema grave, porque a educação não é brincadeira, deve ser prioridade. Obrigado a você, telespectador, telespectadora, que nos honrou com a sua atenção. Até o próximo programa.